Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com o nosso 14º episódio. O convidado de hoje é o segundo Rodrigo mais bonito de Goiânia, porque o primeiro, meu amigo, dá o close no olho. Obrigado. Nosso convidado aqui, ele já A gente já conversa assim, que o assunto hoje é beleza, então eu me sinto muita vontade de falar sobre beleza, que é o meu forte. Então o convidado hoje, Rodrigão, obrigado por Como é estar que tá, aqui Rodrigo? Você tá presente. bom? Tá bom, pode se soltar mais, igual você estava antes, tá muito sério, William Bonner. Pode soltar sobre. Candidato. É. Vamos falar de várias coisas, alguns assuntos, talvez polêmicos para algum, e ele está aqui para esclarecer isso. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite. Vamos falar de tudo, de todos. Vambora? Bora. Preparado? E como a gente sempre começa, tanto os telespectadores quanto os ouvintes gostam da história do convidado, né? Chegar aqui e falar, o que, que você... vamos lá de baixo, como começou, o Rodriguinho da infância, depois o doceiro, tô sabendo de tudo, já dei uma pesquisada na sua vida. Vamos, nasceu aonde, veio de onde? Fala aí um pouquinho, Rodrigão. Bom, sou de Goiânia mesmo, nasci aqui, fui criado aqui, morei pouco tempo em Brasília, quase uns 2 anos, mas fiz toda a minha trajetória de vida aqui em Você Goiânia nasceu em mesmo. Goiânia, foi para Brasília e voltou para Fui cá. para Brasília um tempo aí, para dar uma correção na Na, história. na história? É. Que correção? Aqui o momento, não ia correção aquele negócio. Qual foi o negócio? Eu vou te ferrar aqui agora, já tá valendo, você se lascou, Tá agora bom. começou. É o seguinte, eu tava um menino muito custoso, e aí eu tenho uma tia assim que ela é mais firme, né? Delegada. Isso. E aí minha mãe me mandou pra dar uma moradinha na casa dela por um tempinho pra poder. Foi o tempo que você ficou preso, 2 anos na Foi delegacia exatamente. da 13ª de Brasília. Foi Isso. isso? É Não, tia peraí. Não, Delegas. agora vamos falar sério. Você tava dando trabalho pra sua mãe, aí sua mãe mandou pra uma tia severa, isso? Isso. Minha mãe é severa pra caramba, só que ela achou Não dava conta. que eu tava escorregadio com ela e me mandou pra lá. Mas deu certo? Deu Ou voltou certo, eu pior? voltei comendo peixe, voltei. Véi, que história, mano. Você foi expulso de casa não, pela mãe, aí a tia deu um jeito e você voltou pra isso com quantos anos? Cara, eu tinha quase 18 anos. É por aí, 18 anos. E aí você decidiu ser uma pessoa melhor. Decidi não, né? A vida bateu na minha porta e falou, ó, acho que Que isso, cara? Soltou Siri, uma Siri do nada. Porque esse homem aqui, gente, ele tem no mínimo 40. Como é o nome daquele negócio que você tem? Alexa. Alexa. Aí você vê a energia da robótica do negócio. Ele começou a falar, o celular respondeu a ele. Do nada. Tá bom, vamos voltar lá. Vamos lá. Aí você voltou pra Goiânia tranquilo. Sua mãe te recebeu Isso, de novo. Vem, meu filho, vem cá. recebi. Aí eu fui fazer vestibular de novo. Vamos contar essa história direito, porque Pois é, senão. você tá muito acanhado. Tira um botão, bebe uma água. O que, que Peraí, você quer? deixa eu Dá uma me alongar alongada. aqui. Você quer que eu peça pra sua esposa sair da sala? Não, 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 ela Tá, sabe tudo da minha tá vida. muito Quer dizer, assim, tá muito mistério. Calma, que a gente vai falar das namoradas. Calma, ela não tá, liga. O que vamos importa lá. é hoje. O que aconteceu? Ah, Eu tinha reprovado no terceiro ano do ensino médio. ah, E aí eu tava com alguns problemas lá no colégio. Eu tinha arranjado algumas confusões, aham. entendeu? Entendi. Eu tinha namorado uma irmã de um cara assim meio violento. Aliás, eram uns gêmeos. E aí o pessoal tava querendo, Te né? matar. Querendo me pegar, assim. Certo. E aí minha mãe falou assim, ó, meu filho, acho melhor você ir ficar uns tempos com a sua tia em Brasília. E aí eu fui para Brasília ficar com a minha tia Isso, tinha lá. 4.000 mulheres na escola. Uma era a irmã dos assassinos Mas eu não que sabia, eu decapitavam não as pessoas, sabia. gêmeos, eram dois. Aí vamos escolher qual? Ela, lógico, óbvio. Pois é, eu não sabia, eu não sabia. E É. aí minha mãe me mandou para Brasília. Nessa época, apesar de eu ter reprovado no terceiro ano, eu já tinha passado para direito na federal, mas não sabia muito bem o que eu queria. Na realidade, eu sabia que eu queria publicidade na época, mas eu não. Minha mãe não tinha condição de me bancar em São Paulo e o que prestava de publicidade era em São Paulo. Certo. E aí eu fui lá para casa da minha tia e tive muitas lições de vida lá e aprendi até a comer peixe, né?
E voltei, prestei vestibular para Direito na Católica e passei na Católica e fiquei 2 anos e meio. Ah, você começou fazendo direito, então. Comecei fazendo Direito. E essa parte de medicina, onde é que entra na história? Que momento? É assim, Hum. eu sempre fui uma pessoa muito custosa, né? Você tá batendo nessa ataque? Não vamos falar com as pessoas que você matou, Não, os matar bancos nunca que você matei, né? assaltou. Isso aí eu vou tirar. Tá. Pode ficar tranquilo. E aí, o que que aconteceu? Eu entrei para Direito e tal. Aí um dia um amigo meu, que também chama Rodrigo, que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida, ele virou para mim, ele era dono de uma empresa de internet em Goiânia. Era um cara fora do tempo Já dele, era né? à frente do É, tempo, né? bem, Nessa bem à frente. época, É, internet tinha duas empresas de internet em Goiânia e uma era ele, dele. ele era sócio. Aí ele me ligou um dia, né? Ele sabia que eu gostava de interagir com as pessoas, tal. Falou: "O que que você anda fazendo da vida?" Eu falei: "Ah, Rodrigo, eu tô fazendo direito." Fugindo para É, Brasília. não, já fugi, já Ah, tá. voltei, tô fazendo direito, e tal. Ele falou assim: "Você conhece internet?" Isso em 1997. Eu falei: "Já ouvi falar." Eu vou falar de Olha só, internet. que eu já ouvi falar. Aí eu já tinha 2 anos que eu tava fazendo direito, né? Aí, tá, e daí? Ele falou, não, porque a gente quer apresentar a internet para as pessoas, tal, e eu queria te contratar para você ser um porta-voz, um embaixador, Embaixador. alguma coisa dentro de uma casa noturna aqui em Goiânia. Aí, falei, cara, você conhece o Draft? Aí eu falei, cara, eu já vou falar também. Esse eu não conheço. O Draft era um. Puteiro. Não, não era não. O draft era tipo um café Cancún, entendeu? Desculpa, Drept, não sabia, mas não era um puteiro. Era muito, muito bom, muito altíssimo nível. E aí eu ficava lá e mostrava para as pessoas o que que era a internet, as pessoas não conheciam, né? Mostrava, ó, aqui tem um bate-papo, aqui você pode entrar num site, conhecer um hotel, conhecer um lugar assim do outro lado do mundo, fazer um contato de negócio. E as pessoas se divertiam lá com a internet, além da casa noturna. E depois da meia-noite, tinha tudo liberado para mim, né? Então eu comia, bebia por conta e à noite era uma Então criança, você né? começou assim, vendendo internet na balada. É. Ah. E aí Não ali, vendendo internet, não. Demonstrando a internet, né? ali você começou a conversar com as pessoas e tal. Mas a parte da medicina entrou nesse momento também que Não, eu não aí o que entendi. que aconteceu? Isso foi muito importante para eu querer fazer medicina. Ah, Porque assim, depois de 2 anos eu trabalhando nessa casa noturna, né? Um dia eu acordei e falei, cara, tá bom, né? você acordou no hospital, inclusive. Falou, agora eu quero. Eu acordei em casa, assim, Acordou aqui e falou assim, gente, agora tá bom, eu preciso cuidar das pessoas, para as pessoas não acordei ficarem igual eu tô hoje. Foi quase, foi acordei, mais ou não, menos isso. acordei meio de ressaca, falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? É. Que a vida tá muito boa, tem vida noturna, tem Bebida, mulheres, mulher, tá. bebida, comida, tem Internet. internet, tô morando na casa da mamãe, mas e daqui um tempo, né? Então eu vou fazer alguma coisa Dá uma que, viradinha de que, chave, né? que dê uma viradinha de chave. Eu, eu não gostava de direito, né? Minha família inteira, o pessoal é engenheiro, mas eu não pensei em fazer engenharia, porque eu achava que eu era fraco em matemática, Uhum. apesar que eu gosto de fazer soluções para as coisas. E aí eu decidi fazer medicina. Falei, vou largar tudo, vou arranjar um cursinho e vou fazer Tá, medicina. mas você decidiu a medicina por status mesmo, não foi nada porque alguém já fazia, você gostou, ou você pensou só na grana, o médico é grana, Eu ou, pensei em, ou teve alguma coisa assim, algum fato, ou não? cara, o meu padrinho era médico, né? Falecido já, doutor Casimiro Sanches. E aí ele sempre falava, ah, não, faz medicina, eu vou te ajudar, tal. Ah, tá, Aí então eu teve, falei, teve uma, teve uma uma influência, pequena influência, né? mas foi pouca, não foi uma coisa assim que, no final das contas, ele não me ajudou em nada, em relação a isso. Inclusive, Ah, assim, foi meu padrinho, foi um cara muito importante para a construção da minha pessoa, mas diante da medicina um jaleco. ele me deu 3 livros assim antigos já.
defasado há mais de 30 anos. Faltando página. É. Mas tá bom. Teve um 1%, vai, tá bom. Vai, Não, vamos lá. valeu, Eu quero dar valeu, 1% valeu. pra ele. E aí você entrou na medicina, mas na federal. Na federal. Só passava, só. Dava conta. Eu não tinha, né, dinheiro. Não tinha dinheiro, eu não podia ir para São Paulo fazer publicidade, imagina fazer medicina em algum outro lugar, né? E que em Goiânia, na minha época, porque o pessoal não sabe, né? 2000 e pouquinho, né? Hum. Não tinha. 2000 não, né? Na época era final de 98, assim, não tinha universidade particular aqui, só tinha federal. Goiás só tinha a Universidade Federal de Goiás. Isso Para medicina. medicina, Ah, não. Então era isso ou isso. Era isso ou isso. Ou fazer alguma universidade federal em outro lugar, morar de favor, sei lá, Aham. dar fazer uns bicos, fazer alguma coisa assim. E foi nessa época que entrou a parte lá da feirinha. Do doce. É, Conta essa história. a feira é uma outra história, assim. É porque são coisas concomitantes, né? Aham. O que que aconteceu? Eu, desde criança, eu comecei a trabalhar muito cedo. A minha mãe, antigamente, as pessoas, elas ficavam muito tempo sem receber salário. O governo ele entrava em ciranda financeira e tal, então eles deixavam o funcionário público sem receber 3 meses, 4 meses. Hum. E o meu pai é doente, meu pai é esquizofrênico, né? Hum. Já falecido já. E aí minha mãe estava numa dificuldade financeira, minha mãe sempre foi uma excelente cozinheira, com uma história de fazer doce e tal. E um dia a gente com dificuldade financeira e tal, e o governo não paga, o governo não paga. Minha mãe falou: eu vou fazer Doce. doce, vou fazer doce, vou vender na Feira Hippie. E a Feira Hippie era ali na Praça Cívica. E aí minha mãe foi lá, botou as coisas no carrinho, né? E bora pra Feira Hippie. Botou no Aí você foi com Fusquinha. ela. Fui, tinha 8 anos de idade. Ela abriu um lençol no chão, botou umas cocadas ali, uns doces em compota e a gente começou a vender doce ali. Dali até chegar nessa história que eu tô contando, que eu fui fazer direito, que eu fui morar na minha tia, eu vendi muito doce. Dá uns 10 anos, né? De 8 para É, 18. isso. 10 anos vendendo doce na feira da Rua do Lazer. Aí minha mãe foi fundadora da Feira da Lua, foi fundadora da Feira do Sol. Eu tinha barraca Sério lá, mesmo? Fundadora? fundadora. Minha mãe ensinava a fazer doce no Frutos da Terra, ela que ensinava a fazer doce na televisão e tal. Então, assim, a gente tinha 3 barracas na feira hippie, aos domingos. Minha mãe ficava numa barraca, minha irmã de criação, que é a Nádia, ficava em outra barraca e eu ficava em outra barraca. Aí a gente, cada um se virando. Cara, eu já entrevistei muita gente, assim, conheci muita gente que começou nessas feiras, que parece que essas feiras é um bom aprendizado, né, para as pessoas. Diz que ali é um. Cara, a feira foi muita coisa na minha vida. E assim, eu sinto muita falta da feira. Porque o que que eu vejo? Quando eu entrei na medicina, a gente foi muito massacrado com o negócio de você tá a serviço, é, como se você fosse um servidor público e você não tivesse o direito de fazer propaganda, de mostrar o seu trabalho, de vender aquilo com um valor expressivo. E eu achei assim, e você acaba se condicionando a isso, né? E eu acho que tirou um pouco o meu senso até de empreendedorismo, assim, ao longo do tempo. Foi te tirando aquele espírito ali da feira, que é É, um aprendizado muito bacana. Sua mãe ainda tá viva? minha mãe tá viva. E ela tá na feira ainda? Ela faz ou ela. Ela faz doce. Minha mãe tem 88 anos e ainda faz uns docinhos ainda. Ah, tá aulas assim? Mas É, vocês têm barraca lá ainda? não, minha irmã tem barraca. Ela continua lá ainda, Minha assim, irmã né? tem uma barraca na Feira da Lua e na Feira do Sol. O Murilo, que eu entrevistei aqui também, que hoje ele é um grande empresário do ramo de bolsas, ele também começou lá na feira. Ele pegava um negócio aqui e disse que tudo começa na feira. Parece que todo mundo que vai para essa feira dá uma crescida boa. Não falo só de financeiro, mas de vida mesmo, né? Porque deve ser um passo a passo de gente, um conversa daqui, conversa dali, conversa com um, conversa com outro. Eu acho que a feira é um laboratório muito grande. O que que aconteceu? No começo, a feira selecionou quem era empreendedor, entendeu? Porque assim, as pessoas estavam muito acomodadas e elas tinham vergonha de trabalhar fora nesses lugares, sabe? Aí já não tava dando mais Aí retorno de pra feira. repente o negócio apertou. E aí quem falou assim, não, eu topo fazer.
né? E aí lançou as feiras. E foram coisas assim de muita qualidade. Depois se popularizou, etc. Mas assim, no começo eram pessoas assim que sabiam muito o que estavam fazendo, né? Em Uhum. termos de produção. Às vezes, em termos administrativos, não eram tão eficientes, mas em termos de produzir, falou É assim, bom. ó, eu vou fazer um tapete, eu vou fazer isso, eram pessoas assim maravilhosas, É, com uma excelência. e como é que é esse esquema da feira? Entra qualquer pessoa, só comprar uma barraquinha, entra ou tem que ter alguma. Como é que funciona isso? Eu sempre tive essa curiosidade. É só chegar lá, "Ô, eu quero abrir uma barraca. Naquela época, era você chegava, tinha espaço para todo mundo, entendeu? Então você chegava lá, a pessoa tinha um buraco lá no meio do asfalto, lá Botava você sua se barraca. instalava, entendeu? Aí depois, o que que aconteceu? O país foi degringolando, degringolando, aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí começou o comércio do espaço, né? Você tinha um alvará, aí a prefeitura tenta segurar tudo, né? Aí você tinha um alvará, você pagava aquele alvará e tal, e a pessoa pagava tipo uma luva para você para ficar no seu lugar, entendeu? Ah, entendi. Aí Eu dei como é... uma expandida lá na feira, eu comprei uma barraca uma vez, desse jeito. Ah, eu achava que era só chegar, eu pagava alguma coisa pra prefeitura e botava. Não, 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 porque tem um espaço lá, tá no seu nome, etc. Aí tem toda uma burocracia. Não é tão simples, então, como eu imaginava. Não, não, é bem chatinho mesmo. Ah, que coisa boa. Aí você foi pro lado da medicina, você já pensando em alguma área específica, ou não falou assim, não, eu vou ver, depois eu vou formar, depois eu vejo o que, que eu faço. Eu sempre pensei em fazer psiquiatria. Psiquiatria. Eu gosto muito de entender o ser humano, tá? Então eu sou uma pessoa muito observadora, eu gosto de ver como é que as pessoas reagem às coisas. Então eu sempre pensei em fazer psiquiatria, até porque meu pai é doente, né? Meu pai é esquizofrênico, então eu aprendi muito a lidar com isso. Só que com o passar do tempo, né, eu fui meio que balanceando, colocando uma balança isso, né, pesando melhor o que que eu deveria fazer, se isso ia me trazer prazer, tá? Porque chega num momento da vida que você fala assim, não, será que isso vai ser bom para mim? É, para minha, para minha saúde mental, eu trabalhar com uma coisa que me deu muito desgaste ao longo de tanto tempo, Uhum. entendeu? Isso que psiquiatria é pesada, né? Porque você começa a pegar. Imagina, sempre todo. Se você não tiver uma cabeça muito boa, você dizem que todo psiquiatra é mais doido do que a É, maioria dos pacientes, né? Esse é o que diz dizem, que viu, de pessoal? médio e doido todo mundo tem um pouco, né? Imagina o psiquiatra, né? Aí, mas no meio do caminho você já viu, "Ô, isso aí não. Aí o que que aconteceu? É porque minha, minha trajetória tem história, tá vendo? Boa, rapaz, boa, manda aí. Então, aí eu comecei a namorar com uma menina na faculdade, e aí eu casei com essa menina. Ela é um ano mais adiantada na faculdade, né? Eu entrei mais velho por causa do outro curso que eu fiz, né? Hum. Que eu comecei a fazer. E aí ela formou primeiro e a gente tinha uma combinação. Ela fazia residência primeiro, e ela decidiu fazer em ginecologia, e depois eu faria minha residência em psiquiatria. Acontece que no meio do caminho eu me separei dela. Então, assim, todo esse planejamento Não deu certo. não deu certo, entendeu? E aí eu decidi trabalhar com estética, entendeu? Eu estava vendo que existe um crescimento de demanda na área de estética, e aí veio uma coisa que eu sempre gostei, que foi arte, entendeu? Arte. Arte. Beleza sempre me atraiu muito, né? E eu falei com a Vanessa um dia, a gente estava no almoço de domingo lá na casa da Vanessa, né? Eu já estava com a Vanessa, já tinha uns 2, 3 anos. Falei, olha, eu acho que uma boa coisa para a gente montar seria uma clínica de estética, porque eu gosto de trabalhar com beleza, eu gosto de me dedicar a esse tipo de coisa. E a gente aproveita e trata as mazelas, né, do ser humano nesse negócio, né? E vai me dar prazer também. Aí ali foi. E onde você conheceu a Vanessa? Eu, Gente, a Vanessa tá aqui, é porque ela não, vocês não estão vendo. Fala assim, oi! Aí, ó, a fazenda. Não, vamos conversar sobre a a fazenda. Vanessa, Ah, eu conheci ela no trabalho. Eu fui trabalhar numa fábrica de ketchup aqui de Goiânia. peraí, gente, eu tenho que ficar sério Ai, aqui, peraí, cara. calma. Pois é, o negócio é danado. Vamos lá. Vamos.
É porque assim, é história, é muita história, entendeu? Tem gente que tem trajetória linear, a minha trajetória não é Mas tá linear. muito bacana, eu gosto assim. Vamos lá. Vamos. Tem muito tempo, né? Já tem gente que tem 15 anos já. Você foi trabalhar numa fábrica de Fui ketchup. trabalhar na fábrica de ketchup. Ok. Eu era tenente do Exército, o Exército me chamou, né? E eu resolvi servir aqui, porque todo mundo que forma em medicina em faculdade federal, Ah, ele tem como se fosse uma dívida social. E a gente paga essa dívida social trabalhando no Exército por um ano, né? eu não sabia disso não. Eu não estava muito afim de trabalhar no Exército se fosse para fazer trabalho burocrático. Acontece que eu fui selecionado para vir para Goiânia e a parte de operações especiais, de comandos, que são coisas assim, tipo BOP, né? Uhum. Só que é do Exército. E aí eu fiquei encantado com aquilo, né? Falei, cara, eu gosto demais de aventura, tal. E aí eu fui designado para ir para o batalhão de operações especiais. Então eu ia nos cursos com esse pessoal, né? Questão de sobrevivência na selva, tudo aquilo ali eu achava muito Não é legal. possível, cara, que você passou por tudo isso. Ah, Bom, aí eu tava nesse tipo de coisa. Quando você tá no exército trabalhando isso aí, tem médico lá que trabalha meio período, entendeu? E você tá na lei, é tudo tranquilo. Aí tá lá também, tá trabalhando meio período, e o coronel, lá da minha época, ele prestava serviço para uma empresa chamada Focus, né? Que era do plano de saúde A1000, essas coisas assim. ah. E aí eles me perguntaram se eu não queria prestar serviço para essa Focus, né? E aí eu falei, tudo bem, vamos ver, né? Vamos ver se vale Tempo a pena e livre, tal. tá? Aí eles falaram, olha, tem uma vaga lá na Unilever, né? Na época era Unilever, eu acho que hoje é Cargill. E aí eu falei, beleza, vamos lá na fábrica de ketchup, eu adoro ketchup, vou lá. Aí eu cheguei lá e conheci a Vanessinha. Depois de uns E 6 meses, ela fazia três o que? meses. Ela ficava. Ela era fonoaudióloga lá. Mas, gente, que chique. Ela era fonoaudióloga. Aí um dia eu precisei usar um computador e o meu computador não estava funcionando. Entrei na sala dela e eu fiquei louco. Falei, que isso? Que trenzinho. Falei, nossa, além de maionese e ketchup, ainda tem isso aqui? Ainda bem Que que. isso? Rapaz. Rapaz, mas que maravilha. Aí, Aí amor à nunca primeira mais. vista, ela Foi não resistia ao foi o charme do temperinho, tenente. temperinho da minha vida. Mas foi facinho assim, só olhou, pá. Não, Foi não, foi difícil. fácil, não. Te- Difícil. Teve que sair umas Muito duas vezes. difícil. Tive que encher muita paciência dela. Aí. Fingi, tive que mentir pra ela. Falei que eu dançava forró 2 vezes por semana. Que eu Isso. lavava prato. Menti. Ela também falou que gostava do Frank Sinatra. Rolou essas mentiras de cada. Rolou. Ela soltou essa Frank Sinatra. Não, e um dia eu andei no carro dela, aí tinha um CD do Frank Sinatra. Eu falei, nossa, você gosta do Frank Sinatra? Eu adoro. Mentira, o CD era do pai dela, cara. Tinha pego o carro emprestado e tal. Aí Aí já é. eu Mas falei, cara, uma quando você mulher descobriu bonita que dessa aí, Frank ainda gosta Sinatra. do Frank Sinatra. Não, eu vou casar. Vou casar, certeza. Aí depois do casamento, ela, amor, tenho que contar um negócio. Esse CD não era meu, mas já tinha casado, né? Não, aí eu descobri que ela gostava era de pagode. Nossa, que decepção, né? Mas já tinha O ido. amor perdoa e foi. Ai. Aí vocês juntos decidiram. Você tinha formado, ela era fono, e vocês decidiram juntos abrir a Belt. Isso. Até que a Bellish, é até engraçado que Ah, o nome da Bellish, né? eu ia perguntar isso agora. Da onde que vem É esse. engraçado. Qual? A gente arrancando os cabelos da cabeça para Só olha aqui. Pode falar. descobrir o que é que vai botar de nome e tal. E eu sou chato com essas coisas. E aí botamos uns nomes em inglês e uns nomes em francês e nada. E eu falava para as pessoas até sacaneava, né? Não é sobre. Eu achava que era sobrenome de algum de vocês. Calma aí. Tá bom, então calma. Estamos nessa. Ah, Aí um dia, assim, quase para abrir a Belge, falei, amor, seguinte, a minha família, né, o lado sírio-libanês, tem um sobrenome que eu acho lindo, que é Belich. E eu acho que esse nome, a sonoridade desse nome, lembra beleza. O que você acha? Né? Assim, fui bem pezinho, pé no chão. bem... Ela falou, eu acho bonito. Vamos perguntar pro pessoal. E todo mundo que a gente perguntou, todo mundo achou bonito.
Não, eu acho bacana também. Eu achava que era sobrenome. É sobrenome. Ah, mas de vocês, é de família. É da É, sua família. é da minha Mas você não família, tem no só que nome. eu não assino. Eu não assino. E é assim, eu vou até assinar agora, né? Vou mudar para poder assinar. Pra Que ter, agora pode, né? pra ter o Bellet no É, seu que nome. agora pode, eu vou. O que eu gosto, né? Eu acho que a sonoridade é bonita e Uhum. eu vou E aí colocar. você começou a aperfeiçoar nessa área de estética, Isso. tá? Pra poder entrar no Aí eu Bellet. fiz uma pós-graduação em estética, 2 anos de pós-graduação, uma semana por mês. Ia para Brasília, ficava uma semana por mês, 12 horas por dia, fazendo essa pós-graduação em estética. Depois, e eu já trabalhava na prefeitura de Goiânia, fazendo pequenas cirurgias, né? Cirurgias ambulatoriais. Então são áreas muito afins, porque aí eu Acaba que- fazia, costurava a orelha, trabalhava unha encravada, retirava algumas lesões de pele, mandava para biópsia, tudo isso aí que é a parte dermatológica, eu trabalhava isso. E aí, ao mesmo tempo, trabalhando lá estudando lá em Brasília. Acabou a pós em estética, né? Aí Uhum. abrimos a Belish. Depois que eu abri a Belish, eu fiz uma pós em dermatologia e fiz uma pós em cirurgia ambulatorial para poder dar uma complementada, entendeu? E aí, no começo era menos, assim, vocês abriram a Bellet com menos procedimentos, ou vocês já abriram com esse leque de opções que tem hoje? Ou foi aos poucos vocês foram Abrimos abrindo? com tudo que podia. Aliás, abrimos até grande demais, né? Porque na ânsia de fazer acontecer, a gente montou uma estrutura de 400 metros quadrados, absurdo. Ah, não era. Não, não, era um sobrado no Marista, reformamos o sobrado. O sobrado tava caindo aos pedaços, reformamos o sobrado inteiro. Gastamos uma fortuna lá. Esse sorriso que você deu aí foi de sorriso de e a gente se ferrou, Se porque ferrou, tive que vender até apartamento depois para pagar lá. aí depois vocês botaram o pezinho no chão e falaram assim, não, vamos fazer um negócio menorzinho e manter na qualidade, né? É. Foi. Não, aí depois, o que que acontece? É muita coisa na sua cabeça. Quando você vai montar um negócio, e eu trabalhava, né, em vários lugares. Então, eu trabalhava na Best e trabalhava em vários lugares. Então, você vai se estafando, né? Você vai cansando e tal. Essas locomoções de dar, faz um É, negócio aqui, pega um trânsito eu ali, trabalhava 14, 16 horas por dia, todos os dias da semana. Então, assim, é difícil. Então, chega num ponto que você não dá conta mais, né? E aí, a Opus, sei lá, empresa aí quis construir lá no prédio, e falou pro dono do sobrado que queria construir. O dono do sobrado falou, beleza, vamos construir. Aí o cara, ó, não queremos uma casa aí. Aí nós aproveitamos que o cara queria a casa, né? Botamos as coisas dentro da mala, falamos, e ó, vamos para um lugar, vai só eu, você e uma secretária, amor. Eu não quero mais ninguém. Só nós três, pra menorzinho e gente tal. para a gente prestar o nosso trabalho bonitinho, com toda atenção, toda dedicação, tudo bonitinho. E aí Quando centraliza as coisas, fica bem melhor, né? Aí é a hora que o é negócio quando você vai. tem controle sobre a coisa, você não fica correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Que você fala assim, você tem tempo pro paciente, você olha pro paciente com Uhum. tempo. Aí você olha para ele e fala assim, cara, o que que essa pessoa precisa? Ah, ela precisa disso, disso, disso e disso, entendeu? E eu Aí não faz gosto de aquele ser negócio. É sincero. igual quando eu dava aula em vários lugares, né? Depois que você vai dar aula num lugar só e o negócio melhora, a qualidade de vida vai lá em cima. Essa foi a história do Rodrigo. Agora, assim, tem uns assuntos que não é que é sua especialidade, mas você começou a fazer há pouco tempo. Me fala um pouco do tão polêmico PMMA. Bom, Vamos entrar nesse assunto agora. Para a gente começar, o que é o PMMA? MMA, polimetilmetacrilato, tipo de acrílico, tá? Que tem uns 70 anos que ele é usado na medicina. Então, assim, não é medicamento, ele é um que a gente chama de correlato, tá? É Hum, como se fosse uma prótese, certo. tá? Só que ele é uma microprótese e ele tem zero de interação com o seu corpo. Assim, ele não causa nenhum dano, ele não é tóxico, ele não migra, nada em relação a isso.
Ele é utilizado na medicina já tem uns 70 anos, já foi usado como cimento ósseo, para você tampar alguma cavidade, por exemplo, um osso, vamos supor, faz uma placa no crânio, então a pessoa precisa disso, porque ele não vai reagir com o sistema nervoso central, então face a placa desse material. Então, foi utilizado de várias formas. Só que aí, um cara, que é o Lemperle, ele inventou essa microesfera de PMMA. E o que aconteceu com isso? Algumas pessoas, inclusive alguns brasileiros, o doutor Almir Naco, tal, que é um cirurgião plástico, ele falou assim, não, eu vou usar isso nos tecidos moles, né? Porque você está falando de tecido duro, Uhum. né? Agora, você vai falar em tecido mole, fala músculo, gordura, tal, subcutâneo. E vamos ver o que que vai acarretar em relação a isso. E aí eles descobriram o seguinte, que ele era um excelente estimulador de colágeno, então ele é um bioestimulador. E as complicações, assim, são raríssimas e ele é permanente, entendeu? Então, assim, se for pegar um problema, vamos pegar um paciente que tem uma lipodistrofia por causa do tratamento do HIV. O que é lipodistrofia? Então, nos membros, a pessoa perde muita gordura, na face ela perde muita gordura, então ela fica estigmatizada. A pessoa olha para ela e fala assim, olha, aquele cara ali é um aidético, entendeu? Então essa pessoa sofre com esse estigma e eles tentando tratar essas pessoas, eles começaram a fazer os implantes, né, De de PMMA. PMMA nessas pessoas. Bom, o resultado foi excelente, tá? Tanto é que a Anvisa colocou isso como um padrão para você tratar essas pessoas que têm uma imunodeficiência, que é adquirida no caso da AIDS. E aí você tem um resultado, né, que pode ser reconstrutivo. Vamos supor, a pessoa tem um defeito na face, né? Uhum. E ela não quer fazer uma cirurgia, ela pode fazer um procedimento, né? E fazer uma coisa permanente com o PMMA. Pode ser reconstrutivo, pode ser também uma coisa estética. Ela não está satisfeita com a aparência dela, ela quer melhorar essa aparência e coloca o PMMA. E que momento o PMMA entrou assim na sua vida? As pessoas começaram a te procurar e falando que precisava de alguma coisa estética, ou você simplesmente viu toda essa história que você me contou aí em algum lugar e falou assim, pô, eu quero trabalhar com isso para ajudar pessoas com um certo tipo de problema, ou foi porque as pessoas te procuravam, minha bunda tá pequena, não sei o quê, e você falou assim, não, esse negócio assim, eu acho que é bacana trazer Não, aqui a história, do mais uma vez, a história é comprida. Senta que lá vem a história. manda bala. Vamos lá. Quando eu fiz o curso de estética, né, a gente trabalhava muito com PMMA. PMMA estava Ah, então na crista da você onda. conheceu lá no curso, então. Isso. E aí, por quê? O ácido hialurônico, ele tinha poucas fábricas, pouca gente produzindo, preço era inacessível, né? E você não tem como você usar grandes quantidades de ácido hialurônico. E tem a questão dele ser temporário, ele vai ser reabsorvido. Então, assim, a média é 9 meses a um ano, tá? Não que eu ache que isso seja um defeito, eu acho que cada material tem a sua qualidade Uhum. e tem que ser aproveitado dessa maneira. Mas no curso a gente trabalhou muito com o PMMA. Ok. Fiz o curso, né? Fui fazer meu trabalho de conclusão de curso. E meu trabalho de conclusão de curso foi sobre PMMA. Então, fui ver o que que era lenda, né? Porque na medicina, a medicina não é diferente das outras coisas da vida, né? Existem as lendas, existe o burburinho, existe os interesses. Então, Uhum. assim, eu fui ver o que que era interesse, o que que era lenda, o que que era verdade, né? E eu descobri que a taxa de complicação do PMMA era ínfima, né? Era muito pequena em relação até aos outros preenchimentos, tá? Não estou dizendo que os outros preenchimentos são ruins. Eu quero dizer o seguinte, Você que comparou um com o outro e eles têm qualidades diferentes, tá? Por Uhum. exemplo, se eu for fazer um lábio, eu prefiro fazer um lábio com ácido hialurônico. Por quê? Porque ele tem um aspecto mais natural, ele vai desaparecer com o tempo
E isso me permite o seguinte, que as pessoas, como o paciente ele tende a seguir modas, então hoje a boca grande está bonita, amanhã a boca grande não está mais bonita. E aí, se eu coloco uma coisa permanente Permanente. nela, Você né? Aí tira. fica lá com aquela boca o resto da vida, e aí essa pessoa, ela deixa de ser uma pessoa bonita e fica uma pessoa estigmatizada. Fala assim, olha, a boca igual a boca de fulana, entendeu? Entendi. Igual Aham. algumas atrizes ou celebridades que a gente já conheceu que tinha, eu não quero ficar com a boca de tal. E isso era PMMA na boca, entendeu? Ah, Aí entendi. teve que O eu, ácido ele sai, e né? o ácido sai, entendeu? Então, assim, a gente tem que pesar as coisas para poder saber o que que vale a pena. Agora, por exemplo, vamos fazer um glúteo. Ah, Glúteo a gente pode trabalhar de várias maneiras. Você pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico? Pode. Só que assim, mas vai sair. é muito ácido hialurônico, que o preço é bem mais caro, vai sair, né, num tempo assim, que não é um tempo que eu considero razoável, né? E o nível de complicação É maior. é um pouquinho maior. Não, vou colocar uma prótese. O nível de complicação é bem maior do que o PMMA, né? É, pode tirar, aí é uma vantagem. Então, assim, acho que tudo tem que ser pesado, E né? por que você tocou no assunto prótese? E a prótese, cara, no glúteo, tipo, esteticamente não fica bonito. Você consegue ver. Por que as pessoas preferem uma prótese do que um PMMA, por exemplo? Porque é o médico que tem falta de conhecimento, é o médico que. Aquele médico, eu não trabalho com isso, então eu não vou nem falar que existe, vou botar minha Eu acho que é um prótese. pouquinho, eu acho que é um pouquinho isso, entendeu? Eu acho que se a pessoa vende uma marca de carro, ela só quer indicar essa marca de carro, entendeu? Então é mais ou menos isso. A pessoa, ela não quer fazer um outro tipo de procedimento, às vezes até por uma questão até pessoal mesmo. Às vezes ele não tem um conhecimento sobre as coisas, porque não adianta, a gente não sabe tudo, né? E imagina, se eu sou de uma outra área, né? Eu sou da cirurgia plástica. Eu não tenho familiaridade com PMMA. E aí eu tenho um monte de informação desencontrada, apesar de eu ser médico, eu não Uhum, vou ficar lendo sobre isso. entendi. E aí Aí, não me interessa, entendeu? entendi. Eu acho que É porque eu acontece penso isso. assim, por exemplo, eu como personal, eu sempre fui muito focado em musculação. Sempre fui. Musculação, musculação. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que musculação, 99% dos alunos, eles faziam pura e simplesmente por obrigação, que era muito chato. Não que hoje seja legal, mas o tipo de método que eu faço hoje, que é aquele negócio de cardio, vai, volta, não sei o quê, acaba que é um negócio mais dinâmico e eu vejo que os alunos gostam muito mais do que só musculação. Eu acho que na medicina também tem muito isso, que os médicos deveriam fazer, inclusive, é Uhum. ampliar essa coisa de conhecimento para não ficar focado só como é que se fala, em prótese, 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 Eu acho que é porque uma o PMMA, concorrência também. Quando você tem mais concorrência, você abre leque para essas ideias. Por exemplo, por que que você veio com essa coisa? Porque você queria um espaço, certo? Então você falou assim, não, peraí, todo mundo tá, nossa, já tá, né, com saco cheio já, né? só musculação, Só só musculação. musculação, nossa, é muito chato, ninguém aguenta mais. E eu já treinei com você aqui, isso é divertido, cara. Passa que você nem sente. Você sente Não, dor, você sofre, não sei o quê, mas o tempo passa rápido e a passa dinâmica rápido. passa. Então, assim, montou seu sistema, né? E tudo é assim. Me dá muito uma certa preguiça É que eu de- vejo de- da de- maioria dos é, profissionais. e dessas verdades. Por exemplo, eu faço uma comparação muito legal. Quer dizer, pelo menos eu acho, né, que é uma comparação legal. Da barra de cereal, sabe? Você lembra quando lançou a barra de cereal? A barra de cereal era Jesus na Terra. Todo. Tudo era barra de cereal. Nossa, você está com fome, o nutricionista? Então coma barra de cereal. Você está não sei o quê? Barra de cereal. Não sei do que, barra de cereal. Aí hoje, não, barra de cereal é o capeta, Engorda. né? Então, assim, nada é totalmente ruim e é totalmente bom, né? Então, o PMMA, ele tem as limitações e tem as qualidades dele. A prótese tem as limitações, tem as qualidades. A Uhum. questão pesa,
né? Você tem que colocar numa Qual balança e ver que vai ser bom qual para que é, esse? qual que é o seu maior benefício, Eu entendeu? sei que você tocou no aspecto de limitação. Qual que hoje é a grande limitação do PMMA, por exemplo? O que você diria de limitação que você falou? Limitação, eu acho assim, que ainda está engatinhando no reconhecimento dos pares, entendeu? Dos outros, porque Mesmo que já seja de 1900 e bolinha. ainda eu acho que a limitação é só isso. Mas assim, hoje ainda já tem muito trabalho científico mostrando que a taxa de complicação é baixíssima, que as complicações, a 99% de qualquer complicação que dê é nódulo é um hematomazinho, não é nada assim que é para sempre, entendeu? Eu sei que assim, é óbvio, como você já falou, tem médico que não faz nem questão de entender sobre o assunto, pega o bonde andando, pega uma notícia. Mas quando a gente começou a conversar sobre isso lá na academia, obviamente que eu sou sempre um cara muito curioso, eu fui estudar sobre o negócio. Uhum. E é impressionante como não tem meio termo de PMMA. Não tem. Aquela pessoa que fala, se você acha legal, vai, mas pode ser. Não tem. O que eu encontrei foi médicos falando, assim, horrores e, por contrapartida, médico falando, gente, pode pôr, que vai ajudar demais e vai mudar isso, mudar. Mas achei muito médico falando coisa boa mesmo, assim. Olha, eu não uso, mas assim, eu já pesquisei, né? Eu já estudei e é muito bom. Aí fala, já vem lá de, Uhum. né? E tem outros que falam assim, gente, não faço isso nunca na vida, é um absurdo isso. Né? Por que tem essa distância tão grande entre não tem um meio termo? Porque é falta de querer aprofundar mais no assunto, ou é aquela história de eu ouvi falar e boto e vou. Porque assim, é um médico falando de um produto que é aprovado pela Anvisa, que ajuda um monte de gente, mas mesmo assim tem uns que falam muito mal. Ah, Rodrigo, pra ser sincero, cara, às vezes eu paro e penso assim, eu não sei se é reserva de mercado, eu não sei se falta de. Porque assim, ciência é contestação, né? Então fala uma coisa, prova uma coisa, o outro fala outra coisa, prova outra coisa, né? Agora, se você pega um dogma, você pega um trabalho, vamos supor, tem um trabalho publicado aqui, aí pegaram 2.000 pessoas que fizeram, né? Procedimento com PMMA. E sendo que foi 0,1% Deu um problema. que tiveram complicação. Sim. Desses 0,1%, 30% a complicação foi um hematoma. Que toda cirurgia tem um hematoma. Então, Uhum. assim, o que é um hematoma numa coisa que você vai te beneficiar? Sim. Aí você pega 20% um seroma. Ah, sabe? Então, assim, Coisas muito é, pequenas. é pequeno diante do benefício que você tem. Ah, não, mas pode ter um nódulo, sabe? Agora, Como qualquer coisa, vai. Qualquer coisa. Você tem que ver o máximo que pode acontecer. Não é. Eu tô entendendo o que você tá falando, porque eu vi tudo isso. O que me surpreendeu foi exatamente isso. Porque todos os estudos, tudo que mostra a parte a favor e a parte contra, o contra era muito pequeno para as pessoas falarem tão mal. Assim, eu vi que era. Eu acho que é tentando. Não é denegrir, mas é tentando tirar a pessoa do, sabe, do mercado ali, tentando eu falar acho assim, que é ó, eu não isso. uso, eu quero pegar os pacientes que ele tem. Todo mundo tem que fazer o que eu faço. É, Então, assim, cara, você não é Deus, você não sabe tudo, sabe? A gente tem que ter honestidade. Por exemplo, tem paciente que chega lá na minha clínica. Ah, eu queria rejuvenescer tantos anos e eu não quero fazer tal coisa. Eu falo, não, sua indicação é cirurgia plástica, sabe? A gente tem que saber o limite. Ah, essa pessoa falou, não, eu não quero fazer cirurgia plástica. Eu falo, então a gente vai tentar de tudo para fazer, para melhorar o seu rosto, assim, 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 de uma forma natural, para te deixar satisfeita. Mas a sua indicação é cirurgia plástica. Então, assim, você tem que ser sincero. uhum. É, ah, eu quero isso. Eu falo assim, ó, sua indicação é ali, pô.
né? Porque tem muito médico para não perder o paciente, fala, tá bom, eu faço aqui, Você entendeu? depois se Então, dá errado, assim, não, mas... me pergunta assim, é bom? Determinada coisa é boa? Eu falo, é boa. Ah, vai me dar um resultado igual uma lipo? Não, entendeu? Então, assim, lipo é lipo, PMMA é PMMA, prótese é prótese. Cada um vai na sua expertise. Agora, em termos assim, se a gente fosse, ok, não, eu fiz PMMA, ok, e quem que foi que deu problema? Ah, André Surá? Foi PMMA que deu problema? Não, Né? Não não foi. foi. Eu pesquisei Então sobre assim, isso. o único caso de repercussão, que não sei o que deu uma infecção, tal, tal, quer dizer, foi uma mentira. Foi Porque, na verdade, até para as pessoas saberem, a Andressa Urá foi hidrogel. hidrogel. Ela botou PMMA no glúteo, se eu não me engano, e É. hidrogel na perna. E o que deu problema foi o hidrogel da perna. É O isso? que que acontece? Muitas mulheres que trabalham em programas de televisão e têm uma exposição de corpo muito grande, elas buscam um corpo perfeito, Sim. né? Então elas são o modelo de corpo perfeito. Então nesse modelo de corpo perfeito tem treino, tem hormônio, tem um monte de coisa que as Dieta, tem pessoas. Tem sono. dieta, tem uma série de coisas. Dentro dessa série de coisas, vamos supor, a mulher fez um monte de coisas e o bumbum dela não é geneticamente o bumbum mais bonito do Brasil, né? E Uhum. aí ela quer dar aquela melhorada. Foi o caso da Andressa Urá. Foi lá, fez um bumbum O PMMA. com PMMA. Certo. Aí, isso assim, estou vendendo, né, o peixe do preço que eu comprei, tá? Uhum. Porque eu fui em alguns cursos, tal, e aí dos médicos que fizeram, né, na André Surá no começo. Ah. E aí ela fez o bumbum dela, tal, e depois ela queria colocar mais. Aí a pessoa disse que não ia colocar mais, entendeu? E aí ela partiu para o hidrogel, né? O que que acontece? O hidrogel, o próprio nome já fala, ele é gel, ele é mais parecido com um líquido. O PMMA é uma partícula sólida, ele é uma esfera, tá? Sólida que tem um gelzinho, só que esse gelzinho é só para levar o PMMA para o local onde vai ser implantado. Então, ele é uma partícula sólida, o corpo vai englobar essa partícula sólida, vai fazer uma capinha, tá? Em cima dessa microprótese. O gel não. O hidrogel é um gelzão que tá lá, né? Tomando. Um corpo estranho. Os dois são corpos estranhos. Só que ele vai ser englobado por colágeno, certo? Uhum. O outro, ele vai estar lá tomando um espaço no corpo. Ok. O que que acontece? Um gel, ele é propenso a ser contaminado e ser infectado por bactérias, que foi o caso dela, entendeu? E a pessoa que colocou, Aí ela, ela não ia. foi infectada pela bactéria, a bactéria foi lá e foi tomando conta daquela região, entendeu? Uhum. Então aí teve que retirar, teve que abrir, tal, tal, tal. Agora, no caso do PMMA, não. O PMMA já foi usado até para carregar antibiótico, entendeu? Então eles misturavam o PMMA com antibiótico, né? E colocavam no corpo. Aí para essa notícia de que ela, né? Então, gente, a Andressa não foi PMMA, tá? Eu tô falando, não é só porque o Rodrigo tá falando, se você pesquisar a fundo mesmo, vocês vão ver que o problema que ela teve foi o hidrogel, tá? Então, o PMMA que ela fez não deu esse problema. Então, tem muita gente que a primeira coisa que já lembra é da Andressa, o André PMMA não tá Surá. doido, aquela da Andressa. Não, não foi, né? Vamos deixar claro aqui que o dela, o que deu problema foi E foi o... um dos motivos que eu não continuei fazendo PMMA depois que eu saí do curso, entendeu? Porque eu fazia PMMA, gostava muito de fazer PMMA. Eu tenho PMMA no rosto. Eu coloquei PMMA na minha sogra, entendeu? Aí o povo já vai achar que é perigoso. Você botou na sua sogra. Gente, ele gosta da sogra dele, Eu tá? gosto. Então não é perigoso. Ele não botou pra sacanear a sogra, não foi? Você botou. Não, você acha? Eu ia perder minha mulher? Minha mulher, nossa senhora. E aí, com esse negócio da Andressurá, Deu uma. é uma pressão social. Todo mundo, não sei o quê. Eu, gente, isso não é perigoso, isso não é tal.
Só que assim, Você acha melhor cê- parar um tempo pra... você lutar com todo esse sistema de desinformação Ah, é muito ruim, sabe? Ainda mais quando você tá começando, você fala assim, cara, eu não vou comprar essa briga agora, não. né, já passei por isso Entendeu? também. O pessoal, que eu falava que todo treino, toda hora tinha que ir até a falha, tinha que ter um limite. E o pessoal no começo me escutava, "Ah, aquele cara é doido, as meninas, as alunas dele ficam tudo lá, não sei o que, chegando. Aí depois, quando foi tendo resultado, não sei o que, aí agora depois virou uma moda. Tem que chegar na falha mesmo, e ué. Só É, que eu já é fazia a isso lá de moda, trás, eu já fazia isso lá de é a trás, né? moda. Hoje em dia todo mundo quer, tem que chegar, Modinha é modinha, né? né? Tal. E você já explicou aqui, mas é bom, porque assim, hoje o nosso podcast vai tirar muita gente dúvida de quem quer Uhum. colocar. Durabilidade dele. Pra sempre. Botou Permanente. do jeitinho. Mas ele tem uma muda. Por exemplo, você colocou, ele fica do tamanho X. Ele diminui, depois aumenta, aumenta, depois diminui. Explica um pouquinho nesse Bom, pós. como é que funciona, tá? Certo? O PMMA, vamos supor, vamos fazer uma exemplificação Vamos. aqui. Eu vou fazer um glúteo, tá? Eu vou colocar um PMMA a 30%. Então quer dizer que 70% é o gel carreador, é aquilo que vai levar o PMMA, e 30% é o próprio produto. Hum. Então eu coloquei esse gel. Tem o gel, tem o PMMA, tem o anestésico e tem a reação inflamatória que é imediata, certo? Então, isso dá um edema, dá um inchaço na hora, tá? E às vezes também tem um pouquinho de hematoma, tal. Então, tudo isso dá um volume grande, Certo. tá? Só que vamos lembrar que de tudo isso que eu falei, PMMA é só 30% daquilo que eu apliquei. Aham. Não é gel, não é anestésico e não é inchaço que seu corpo fez, entendeu? Pela Uhum. resposta inflamatória. Então, tá lá essas partículas. Então, tudo que está em volta do PMMA vai ser absorvido, tá? O edema vai ser absorvido, o gel carregador de carboximetilcelulose vai ser absorvido e tal, e vai ficar o PMMA. O corpo vai reconhecer esse PMMA. Então, digamos que o resultado final vai ser 30% do volume que foi injetado, é isso? Não, porque o volume final ele vai depender da resposta do seu organismo. Porque o que dá o volume é aquela capinha. Você lembra quando eu falei que tem uma capinha de colágeno que o Aham. corpo faz em volta do PMMA? Sim. É justamente isso. O PMMA está aqui, o corpo faz uma capinha de colágeno e vai somando, como se fosse milhares, milhões de próteses, micropróteses, e isso vai pegando um tamanho e um volume que vai ser nítido ao olho nu, entendeu? Então, o volume que era X, o PMA ele se expande, é isso? Ele vai Não, aumentando. o corpo vai fazer uma capinha que vai dar mais volume em cima do PMMA, Então, a entendeu? pessoa que colocar vai ver um volume, mas que com o passar do É tempo ele como se aumenta eu, ainda mais como ainda. se eu comprei esse copo aqui, ó, Certo, certo? Esse certo, copo ele tem um volume aqui. Aí eu vou embalar esse copo. Aí eu boto aquele papel bolha, aquele certo, plástico bolha, não sei o que, não sei o que, ele fica desse tamanho. certo. Então, esse PMMA que só ocupava esse espaço, na realidade ele vai ocupar esse espaço aqui, ó. Entendi. Entendeu? Que é o corpo fez. Então você junta todos esses PMMAs com essa capa grande que o corpo fez, e aí ele vai voltar num volume semelhante àquele inicial. Ah, entendi. Entendeu? Agora sim. Então, se você vai sair, você viu lá um volume, muito provavelmente depois que passar todo o processo, você vai voltar para aquele volume lá que você voltou de forma agora Isso, isso. para sempre. Aí dependendo de como é que é a resposta do organismo, às vezes essa perda e absorção do veículo, da anestesia, tal, 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 e a formação do colágeno, elas vão se anulando, entendeu? Aham, Então, isso depende muito de como é que o seu organismo funciona. Mas se uma coisa está anulando a outra, uma está caindo, a outra está subindo, entendi, entendeu? Então, o volume permanece o mesmo. entendi. Existem casos que o volume permanece o mesmo. A maioria dos casos você tem uma perda de volume e depois cresce. Por quê? Porque um está absorvendo, o outro está crescendo. Tá. Entendeu? E qual é a relação?
por exemplo, Deixa eu só dar um exemplo na sua área. Por exemplo, a eu pessoa ia chegar chega nela agora. com volume corporal, volume, não tô falando Certo. de peso, não, Aham. tá? Aí ela vai perdendo gordura e vai crescendo o músculo, vamos supor, um peitoral, certo? Aham. Em termos de volume, ela não perdeu tanto volume, tá? Mas a gordura ela perdeu, entendeu? Entendi. Então, assim, eu vou perder aquele gel que está carreando e vou ganhar o colágeno, que é o Certo. que dá a estrutura. Aham. E, por exemplo, eu pego uma pessoa que treina e uma pessoa que não treina. As duas vão chegar, você vai analisar, a que treina. Por mais que ela treine e tal, ela tem um problema genético de glúteo, por exemplo. E a pessoa que não treina, ela não tem glúteo porque ela não treina também. Então você fez o processo com as duas. Vamos lá, você botou glúteo na que treina e que não treina. Existe alguma grande vantagem depois da pessoa que treina? Ou as duas vão ter o mesmo resultado com o passar do tempo? A pessoa que treina sempre vai ter mais resultado. Vai ficar ainda. Vai, porque é o seguinte, você vai aumentar, O treino estimula o aumento. vai estimular, porque assim, a gente tem que entender, essa é uma pergunta interessante. Vamos supor, tá? Uma pessoa que tem muito bumbum, mas não treina. Esse bumbum dela provavelmente é gordura, Gordura. Sim. tá? Não é músculo. Quando a gente faz a remodelação glútea, a gente trabalha muito o músculo. Então a gente aumenta o volume, principalmente do músculo glúteo máximo, tá? Então se essa pessoa fez o glúteo máximo e aí ela treina esse glúteo máximo, ele vai aumentar de volume ainda por causa do treino, Por causa da certo? estimulação Por causa da muscular. estimulação do treino. Então ela sempre vai ter um bumbum mais bonito. E quanto mais ela treinar, menos celulite ela vai ter e tal. Então, esse resultado estético que ela vai ter vai ser sempre melhor. Pensando pelo outro lado, uma pessoa que tem um bumbum, né, flácido, né, vamos supor, a pessoa não tem bumbum e ela não tem gordura, né, para fazer, né? Porque você está falando, ó, duas pessoas, uma que treina, uma que não treina, e as duas não têm bumbum, Isso. tá? A Aham. que não treina, ela não tem gordura e não tem músculo, Exatamente. Não tem certo? nada. Isso. Então, assim, se eu colocar, aí eu vou colocar no glúteo máximo, no músculo dela, e vou colocar no subcutâneo dela, tá? É, tudo isso é uma questão técnica, tá, gente? Uhum. São proporções diferentes, são concentrações diferentes. Eu não faço a mesma coisa que eu faço dentro do músculo no subcutâneo, não. Uhum. Eu faço de forma pormenorizada. Tá. Mas vamos lá. Quando eu faço o subcutâneo dela, eu vou estar trabalhando uma área. Se ela continuar sem malhar, provavelmente esse músculo dela ele vai diminuir de volume com o tempo. Concorda comigo? Que o Concordo. processo de envelhecimento é uma sarcopenia. Exatamente. Você Vai começa perdendo musculatura. Isso. Então, assim, esse músculo ele vai preservar mais do que se ela não tivesse feito nada, mas muito menos do que se ela estivesse treinando. Tá, então, Concorda? Então, concordo. ela vai ter menos volume, vai ter menos tônus do que se a pessoa não tivesse treinado. Então, treinar é sempre válido, tá? Então, viu aí, gente? Por mais que você queira melhorar, se você treinar, você vai ter muito mais vantagens, né, ao aplicar o MMA do que pessoas que não treinam, né? Então, se você está pensando em colocar e não treine, passe a treinar, que o seu resultado ainda vai ser bem melhor do que se você não treinar. Não é isso? É isso aí. Tá. E locais? Quais são os locais mais procurados para colocar PMM? Além do o glúteo, eu sei que deve ser o disparado primeiro, né? Glúteo é o primeiro, panturrilha, coxa, às vezes bíceps, até em peitoral, Ah, falando de músculo peitoral, tá? Não tô falando de mama, não, tá. tá? Uhum. O pessoal procura. Mas assim, eu acho que determinadas coisas, eu ainda penso que a gente pode conseguir, vamos supor, peitoral. Muito difícil a pessoa ter assim, a não ser que ele tenha uma agenesia, né? Tem pessoal que de um lado que falta músculo, tal, né? Não foi formado durante a Uhum. gestação. Então, se for assim uma reconstituição, uma questão reparadora, eu acho que vale a pena fazer em peitoral. Agora, se não for isso,
E você fala de mulher, né? Você tá falando mulher. Não, Homem também você acha que. Então, no peito é um lugar que você não gosta de colocar. é uma coisa que eu não pensaria. Não tô condenando a pessoa, entendeu? A Uhum. pessoa acha assim, vai treinar que eu acho melhor. É, porque, porque assim, peitoral é muito difícil a pessoa ter uma genética muito ruim de peito. Até uma pessoa que tem uma genética muito ruim de peito, se ela malhar um pouquinho, cresce. Não é? Diferente Não, de, você que é profissional da área, você sabe. diferente de glúteo e, por exemplo, panturrilha, que são, Glúteo e panturrilha meu e amigo. coxa, né? Coxa, às vezes, É, a coxa é mais é fácil. mais fácil. Agora, glúteo e panturrilha é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, o que que é difícil, né? Que é genético. Vamos lá, né? É antebraço, panturrilha e glúteo. É, São são as os coisas três. mais difíceis, É. né? E também porque, por exemplo, aí você fala assim, mas eu conheço. Tem gente que pode estar assistindo e fala assim, mas eu conheço fulano que não tinha panturrilha, treinou pra caramba, né, e teve. Beleza, só que a panturrilha, cara, é um músculo muito forte. É o músculo mais forte do nosso corpo, porque ele é responsável pela sustentação. Então, pra você crescer a panturrilha, você tem que treinar, mas tanto, tipo, mas é muito, é muito, é muito, e muitas vezes com muita amplitude, muita carga. Então, assim, tem gente que não consegue. Uhum. Você fica com a panturrilha forte, só que ela não dá volume. O glúteo é a mesma coisa. Além de ser um músculo que tem a parte genética, você tem que ter uma flexibilidade muito boa, porque assim, muitas vezes eu reclamo dos meus alunos, por exemplo, um leg press. Você vem até a metade, assim, você pegou ali quadríceps, para pegar o glúteo, você tem que ir lá embaixo, e muita gente não consegue ir lá embaixo. Um agachamento, a maioria das pessoas não tem a flexibilidade de ir lá embaixo, de atingir literalmente o glúteo. Vai ali até metade, volta, metade. Então, tem todos esses problemas. Então, por isso que tem muita gente que tem problema de construção de Sim. glúteo, né? Então, o PMMA, pelo que eu vejo, assim, tá dando uma resposta muito boa. E E assim, né? A pessoa faz um PMA, acho que dá até mais ânimo, né? Pra academia, mas dá, né? fala assim, ainda mais você fala assim, Ó, deixa eu te falar, querida, você colocou aqui agora, se você não malhar, vai sumir, viu? Vamos fazer uma parceria, você faz isso? Ó, se você não começar a treinar daqui a uma semana, tudo que você fez vai sumir daqui a um mês. Pronto, faça isso. Eu quero ver se, se a mãe vai correndo para dentro de uma academia. não, mas eu converso muito com as pacientes, Porque, entendeu? né? Porque tem muita gente que tem mania de se jogar só na estética, né? Não vou fazer mais porra nenhuma porque é genética, porque a estética vai resolver. Agora, PMMA, eu vou botar na coxa, vou botar na bunda, vou botar no braço, não sei o que, então não vou treinar. Só que, gente, tem uma parte muito importante da sua vida que se chama saúde, tá? A parte de estética é só a parte de fora, viu, gente? Então, não acho que ficar só bonitinha por fora vai estar bonitinha por dentro, não, porque o dentro é o que destrói, viu? Então, abra a cabeça, vamos Tem que treinar. ter Não fiquem só na funcionalidade, né? parte da estética, não. Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Como é que é o treino? Se você fez PMMA, quanto tempo você treinar? Quanto tempo de repouso? Como é que funciona esse pós Tá. de treino? Vamos supor, glúteo, tá? Glúteo é 2 dias sem sentar, tá? E dormir de bruços, Então a pessoa tá? não pode ir dirigindo. No caso, óbvio, tem que ir com alguém e voltar de boa pra cima no banco passageiro. Ou Que é assim, bom a gente falar pra pessoa que tá é, quase lá, ela entender um pouquinho como é que é esse pós. bom, essa, esse deslocamento, né? Ela pode até sentar, tal, mas assim, Só pra chegar em casa. é para chegar em casa, né, gente? Ele não vai, né? Também não vai contratar uma ambulância para te levar Tem que de ter buro, pensado tudo né? isso. Começou, vou de bruços no SAMU que eu fiz um procedimento do glúteo. Não, não é isso, gente. É porque assim, quando a gente fala não é para sentar, é porque o tempo inteiro a gente tem a tendência de ficar sentando, tal. Então, assim, se você vai fazer isso toda hora, você vai atrapalhar o resultado e outra, você vai comprimir. Então, você pode passar mal, tá? Porque é uma compressão ali naquela região. Você colocou um volume que antes não existia. E são 2 diazinhos só, né, É, gente? dois 2, 3 dias em diazinhos bobinho, também é. não vai morrer, não. Vai ficar com um bubuzinho bonito. Isso. 2 dias. Por exemplo, panturrilha. Panturrilha é ficar 3 dias com o pé para cima, tá? Para quê? Para facilitar o retorno venoso. Porque, para quem não sabe, né? A gente aqui da área da saúde, a gente sabe, né?
que a panturrilha é o coração da perna, gente. Ela manda o sangue que está lá nas extremidades inferiores, ela manda para cima esse sangue. Então, quando você vai lá e coloca um volume, isso tende a garrotear, tá? Tende a garrotear aquele sangue que está lá embaixo. Então, a gente coloca uma quantidade que não vai garrotear, mas a gente tem que dar uma ajudinha pro corpo, né? Porque você colocou um volume que antes não existia e foi muito abrupto, tá? Foi muito abrupto. Então, o que que a gente vai fazer? Pezinho para cima, 3 dias, pezinho para cima, tá? Doutor, eu posso tentar. Você pode até tentar andar, mas você não vai conseguir, tá? Quem tem Pezinho para escadinha em cima. casa, eu acho que deve descer de bunda, assim, né? Não é? Deve descer de bunda. O Deve pessoal ser, que deve ser um negócio, talvez tenha uma escadinha em deve ser um casa, negócio assim, deve esquisito. ser estranho. Deixa eu te falar, Hum. quantidade. Tem um limite ou o paciente chega lá, eu quero ficar com a bunda do Rodrigo, porque minha bunda é maravilhosa. Aí pode botar qualquer Nunca quantidade, chegaram pedindo para fazer sua mas bunda, vão não? chegar agora, porque o povo tá com Deixa lá, vergonha. manda, coloca tipo aquelas pegadas de Hollywood, assim, senta assim, ó, no gesso e fala assim, ó, para ficar com a bunda tem que ser tal volume, entendeu? Aham. Tem um Bunda do limite? Rodrigo. Tem um limite? Não, não tem um limite específico. É assim, quando a gente vai colocar, fazer por sessão, a gente tem que ter um bom senso, né? É lógico que tem o bom senso e tem as orientações. Por que que tem orientação, tá? É porque tem gente que é doida, né? Então, essa é a minha dúvida. Porque tem gente que é Porque doida. você Então, chega. ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, a minha conduta é: eu vou fazer aquilo que a pessoa quer, mas do jeito que eu sei fazer, com a segurança que eu vou dar para ela. Como é que vai ser isso? Por exemplo, eu quero ficar com a bunda do tamanho da bunda da Kim Kardashian, tá? Eu tô dando um exemplo aqui Certo, absurdo. Ah, eu quero ficar com a bunda do tamanho da paniquete, certo. tá? Ok, você quer essa bunda? Quero essa bunda. Primeiro eu vou ver se o quadril, né, é compatível com isso. Ok. Então vamos lá, a gente vai colocar tantos ml, tá? Na primeira sessão. Em média é 300 ml, 150 de cada lado. É o máximo por sessão que você faz. Não, não é o máximo, é a média, porque tem gente que é alta, Entendi. tem gente que tem um quadril muito largo, então cabe mais coisa. Tem gente que é baixinha demais. Tem gente que é baixinha, que é bunduda, Hum, né? Sei, né, amor? é. Talvez eu conheça alguém, entendeu? Vai que eu, Talvez, que eu vai que conheça. tem, Vai que é. vai que tem alguém. E aí, o que que acontece? Tem questão, por exemplo, se eu estou fazendo no subcutâneo também, né? Porque uma coisa é fazer o músculo, a outra coisa é fazer o subcutâneo. Então, tudo isso a gente vai ter que observar. Então não tem um máximo. Final, não tem um máximo final, mas É, assim, tem as limitações do próprio tamanho da musculatura. mas isso só no glúteo ou qualquer músculo não tem limite. A pessoa chega lá, eu quero uma panturrilha do tamanho do boneco do comando de ação, do Hulk, sei lá, desse tamanho. Você pode se colocar se ela quiser, ou não. Olha, Eu falo limite não é estética, é um limite que o corpo aceite ou não. aí a gente tem que ir observando aos poucos, né? Que é igual, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui tem 900 gramas. Provavelmente, isso aqui deve ter uns 3 litros de volume. Então, cabe 3 litros. Não cabe mais que 3 litros. Entendeu? Então, a fibra do seu músculo, ela vai caber tantos ml. Ah, você vai botando e vai tendo uma Vai ter resposta. uma resposta. Ela vai ficar entumecida, vai ficar endurecida na hora que eu coloco, entendeu? Uhum, Se eu colocar mais, ela vai começar a sair. Entendeu? Aí, se eu colocar mais ainda, é porque eu estou em outra região. entendi. Na Entendeu? verdade, então, tem um limite, mas a gente não tem como saber qual é. É o corpo Porque Exato, por porque exemplo, cada um tem um. o tamanho da minha coxa, o volume da minha coxa é diferente do volume da sua Sim, coxa, que é diferente do volume da coxa da entendi. Vanessa, entendeu? Agora, eu vou ter que ter uma precaução de ir colocando aos poucos. Ah, Vamos supor que eu quero uma coxa do Schwarzenegger, né? Tá, mas eu vou conseguir isso na primeira sessão? Não vou conseguir isso na primeira sessão, porque isso não é prudente fazer. Tá? Então a gente tem que ter prudência para fazer determinado tipo de coisa. Então avalie a pessoa. Por isso que eu gosto de que a pessoa vá, né? entendi. Porque a pessoa às vezes manda uma foto, né? Não é Não dá pra- legal, porque eu não sei qual que é a altura da pessoa, eu não sei qual que é a largura, não Entendi. sei, Aham. né? E uma dúvida aqui, por exemplo.
Você tá falando de coxa. Chega lá uma pessoa que não treina. Vai, uma pessoa normal, uma pessoa. Não precisa nem estar acima do peso, uma pessoa normal. Ah, eu quero aumentar minha coxa, igual você falou do Schwarzenegger. Você começa a aplicar o PMMA. A coxa ela vai ter um aumento só de volume, ou você consegue um jeito que aumente uma musculatura, vai que fique aparente. Sabe aquelas pessoas que. Sim. Você conseguiu entender minha pergunta? Ou ela só aumenta de volume e a pessoa vai para academia e na academia ela vai ter as definições. Ou, não, ou o PMA ele já consegue Essa fazer. pergunta sua é top. Obrigado. Parabéns. Você tá andando comigo, você tá fazendo perguntas muito boas. Eu sou Isso é muito muito bom. bom. Parabéns, Obrigado. parabéns. Não só tenho olho verde. Você é tipo eu. Obrigado. Parabéns, parabéns. O que que acontece? Você lembra quando eu falei pra você que eu vou fazer ou em subcutâneo ou vou fazer no músculo? Ou intramuscular, né? Então, se eu trabalhar a coxa no músculo, ela vai mostrar o volume do músculo e a definição do músculo. Se eu trabalhar o subcutâneo, ela vai mostrar só Só o o volume volume. da coxa. Entendi. Entendeu? Aham. É só isso. E pode fazer os dois? Pode fazer os dois. Lembrando que tem que ir pra academia, viu, gente? Não é só- Normalmente, na coxa, né? A moda agora, o que que é? Definição, né? Na coxa é definição. Então, Sim. assim, as pessoas gostam mais de aparecer o músculo, Mais do que o É, volume em si, né? né? O Minha diâmetro. porcentagem de gordura, 6, 8%, não sei o quê, mostra a Eu pele, sei como é que é isso. puxa a pele, Sei. né? Então, não é vantagem para essa pessoa aplicar o PMMA no subcutâneo, diferentemente do glúteo, porque o glúteo ele precisa de subcutâneo, Precisa do entendeu? volume, né? Ele precisa do volume até para amortecer, para a gente sentar, né? Aí o músculo não tem tanta. A não ser que você seja atleta, que chama glúteo borboleta, que aparece os músculos. Tá? Uhum. O pessoal mais, no glúteo é mais volume mesmo, porque ele não fica tão aparente o tempo todo, diferente de uma coxa e tal. Que... Justamente. Entendi a pergunta. Muito bem, doutor. Gostei de ver. Parabéns pela sua pergunta, Rodrigo. Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Parabéns. Ah, para. Tá, e vamos lá. Agora sim. Eu sei que você já falou, porque é importante, a gente já falou coisa boa do PMMA. Uhum. Você já falou também que é 0,1% de coisas ruins, que é coisa pouca. Ah, um edema, não sei o quê. Mas existe uma mínima do mínima possibilidade de algo muito ruim, uma necrose, um negócio. Você já viu algum caso pelo paciente também fazer coisa errada, tipo, vou fazer uma panturrilha e vou correr uma maratona amanhã de manhã. Você já viu casos que aconteceu alguma coisa muito ruim? Não, eu particularmente nunca vi, tá? Agora, pode acontecer porque nós estamos trabalhando com o corpo humano tem vasos, tem nervos, então assim, a gente utiliza, você vai evoluindo nas formas de tratar determinadas coisas. Então a gente utiliza cânula, então a ponta o que que é uma cânula? Qual que é a diferença de uma cânula para uma agulha, né? Porque os pacientes muitas vezes não sabem isso. A cânula é como se fosse uma agulha comprida e que a ponta dela é redonda, tá? E isso é muito importante acontecer e a saída dessa cânula é na lateral. Então, assim, quando você pega uma agulha, você tem um bisel, que é como se fosse uma lâmina, né? Então, ele sai cortando as coisas e perfurando. Uhum. Bom, quando você perfura um vaso e o produto sai pela ponta, então, assim, no mesmo lugar que está perfurando é o lugar que sai o produto. Então, você imagina, eu entrei num vaso calibroso, que calibroso é grosso, tá? Entrei num vaso calibroso e aí com uma coisa que perfura esse vaso e eu injetei essa coisa. O que que vai acontecer, tá? Vai acontecer uma embolia, tá? Aquilo ali vai formar um êmbolo. O êmbolo é o quê? Uma tampa, uma coisa que impacta e para a circulação, tá? Então, quando a gente escuta, fulano teve uma embolia gordurosa ou qualquer outro tipo de embolia, até por um material, como se fosse um PMMA, vamos supor. Uhum. Coloquei o PMMA lá e causei uma embolia na pessoa. Essa embolia vai causar uma necrose, tá?
Então a embolia tampa o vaso e o vaso não passa mais os nutrientes, nem oxigênio, vai morrer. Necrose é do necros, né? Morte. Então, vai morrer aquele tecido que vem depois daquela região. Uhum. Então, a gente usa cânula para isso. A cânula ela vai afastando essas estruturas, ela vai escorregando no meio dessas estruturas. Então, a chance dela lesar uma região dessa é muito pouca. Entendeu? Ainda mais que a ponta é mais É. arredondada. E as regiões que a gente aplica são regiões que, pré-determinado no estudo da anatomia, né, você diminui a chance de você pegar algum vaso importante, tá? Então, tudo isso assim, tem estudo, né? Você tem que ter a técnica correta, saber pinçar a pele, o músculo e a gordura para você puxar para se distanciar de uma determinada estrutura que é E tem importante. algum lugar do corpo que é mais complicado do que outros? Por exemplo, sei lá, a panturrilha é mais complicado do que o glúteo, por ter mais vasos, talvez, não O sei. Tem problema algum da lugar? O problema da panturrilha maior, tá? É um negócio chamado síndrome compartimental, tá? Você lembra que eu te falei de garrotear? Então, tudo que é arredondado, que é um cilindro, tá? Se você aumenta o volume em volta, ele vai comprimir o que está dentro, tá? Então, se a gente pensar nisso, você vai impedir a passagem do sangue, tá? Como se você estivesse garroteando uma perna, um braço, né? E aí não vai passar o sangue, ou para descer para o pé, ou para subir, né? E aquele negócio vai causar um aspecto, né, de trombose, tá? Então você não vai estar alimentando, não vai estar nutrindo, não vai estar oxigenando aquele tecido, e aí você vai ter problemas, né? Pode ser uma necrose, pode formar uma ferida, né? Uhum. Pode até vir perder um membro porque você está fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, assim, possibilidades de que isso aconteça, existe? Existe, tá? Toda vez que a gente está mexendo num corpo, aquilo ali é uma estrutura, é um conjunto de órgãos que estão interligados e eu estou colocando uma coisa lá que não é dele. Lembrando que isso é qualquer coisa, tá, gente? É cirurgia plástica, é Justamente, silicone. Então não se apegue só a PMMA, não, porque para né? fazer qualquer tipo de cirurgia você Tanto é que assim, tem um né? risco, Tanto só que tem uns que são menores e outros são maiores. E no caso do PMMA, o risco é bem menor, como a gente já conversou aqui. Então, se você não está satisfeito, ter qualquer dúvida, procure um profissional bom, porque quando começar agora todo mundo. Negócio de é doutor quando bumbum pra cá, doutor bumbum pra lá, todo lugar agora vira tem um doutor modinha, bumbum. quando vira modinha, Então, aí que é perigoso. cuidado, né, pesquisem bem antes de fazer qualquer tipo de procedimento que para você não se arrepender depois, que o famoso barato sai caro, né? Então, Verdade. agora, só pra gente encerrar aqui, Uhum. qual a grande diferença dos PMMAs de hoje para os antigos? Tem alguma diferença? Tem sim, tem sim. Qual é a grande diferença? É o seguinte, o PMMA de hoje, ele é mais homogêneo. Então, uma esfera, ela é muito parecida com a outra esfera, tá? Porque você tem que pensar que são reações químicas que fazem um acrílico, ele tem que ser uma esfera, e essa esfera ela não pode ser uma esfera, ela tem que ser uma esfera perfeitinha, lisa, de um tamanho determinado. Por que tem que ser desse tamanho determinado? Porque se essa esfera for muito grande, o corpo tem tendência de formar um nódulo, tá? Uhum. E se essa esfera for muito pequena, o corpo tem tendência de fagocitar. O que é fagocitar? É uma célula nossa que chama o fagócito, né? O macrófago. Ele vai lá e vai, como se fosse comer, englobar essa molécula, tá? E ele vai quebrar e vai passar por algumas regiões do corpo, por exemplo, o rim. Então, se a molécula for muito pequena, essa esfera for muito pequena, ela pode acontecer isso. Hoje, as moléculas elas são no tamanho ideal e são homogêneas, são mais lisinhas e são mais parecidas umas com as outras, Uhum. entendeu? Evitando esse tipo de coisa. Antigamente,
a coisa que mais acontecia era a formação de nódulo. Então, assim, vamos pensar na época da epidemia do HIV, né, da lipodistrofia, tal, 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 tal. A pessoa estava lá com o rosto todo escavado, né, todo emagrecido. E aí fazia-se, né, o PMMA na face, as moléculas, as esferas, desculpa, as esferas não eram homogêneas, e aí a chance de se fazer nódulos inestéticos era maior. Então, às vezes, tinha um nódulo, tinha um grãozinho e tal, e aí que são facilmente reparáveis, tá? Isso aí a gente faz solução de soro mesmo, dá uma mexidinha nele, ele vai se desfazendo esse nódulo, tá? Porque esse nódulo é a reação do organismo. Uhum. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue resolver esses nódulos e tal. Essa outra parte era menos comum, tá? Mas acontecia também, tá? Beleza, isso foi uma aula de PMMA. Se você tinha alguma dúvida, meu amigo, agora você não tem mais nenhuma dúvida. Eu já virei um expert aqui em PMMA. Vou até analisar sobre isso. Eu gostei das ideias. Ela faz PMMA peniano também, viu? Tem também? Eu não faço, mas tem gente que Não, faz. agora você fez a propaganda que você vai fazer. O que vai ter de gente procurando agora, eu não preciso, tá? Mas quem precisar, gente, o Não, é Rodrigo que porque faz, eu ele é não tenho especialista curso nisso. na área, entendeu? Mas se eu Não, fizer o mas curso, aí foi uma boa pergunta. Faz mesmo? faz para Tá, o aumentar o calibre, diâmetro. é o diâmetro. Mas o tamanho não. Não, não. Tamanho é outro procedimento que se faz. Não sabia, não. PMM, então, quem tiver com bichinho fininho, agulha, pode chamar É, o doutor aqui, que ele pipeu faz. de lápis. Ó, Gente, obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado aqui. Todas as informações de PMMA. Agora você não tem dúvida mais nenhuma, mas se tiver, procura o Rodrigão aqui, que ele estará lá tamo aí apto à a disposição. resolver qualquer problema. Rodrigão, Rodrigão, obrigado. um Foi show de abraço, bola. obrigado, velho. Uma aula aqui de PMMA e outras coisas. Então é isso, galera. Valeu, obrigado. E agora vamos falar dos nossos patrocinadores, que eu amo muito eles aqui. Hype, nosso estúdio criativo aqui, onde toda a mágica acontece. Se você tá com a sua empresinha aqui, inclusive a Bellish é nosso cliente aqui, que tá muito feliz. Dá um grito aí, Vanessinha. Tô feliz! A Hype aqui, pra melhorar ainda mais o nome de vocês na internet, em tudo quanto é lugar. B2xBet, nosso site de apostas, está chegando no final de semana, ou lugarzinho bom pra ganhar um trocadinho, pra você apostar ali no futebol, tudo quanto é jeito, B2xBet. Nutrivida, aqui dos nossos suplementos, pré-treino, chegou esse greco aqui, que diz aqui que é uma delícia, cara, esse greco eu tô louco pra provar ele, creatina, pré-treino, tudo com o pessoal da Nutrivida. Doutora Taline, nossa parceira, nossa nutróloga, uma máquina de saúde e performance. A doutora Taline, gente, ela tá bombando agora, depois dos nossos patrocinadores aqui. A doutora Taline tá sem agenda, viu? Vou logo dizer isso. Nosso boteco do meu parceiro FF. Gente, você já comeu no nosso boteco? Ainda não. Cara, chopp gelado, carne, é boa demais. Isso aí não é só porque tá aqui não, viu? Mas o nosso boteco, a carne dele, pra mim, hoje é a melhor daqui de Goiás. Bora pra frente, nós JS Peça. Quem tem caminhão, carro grande, JS Peça, meu parceiro Pablo. Melhor preço aqui, se alguém. Ele falou aqui, viu? Se alguém achar com preço melhor, ele cobre. Então, JS Peça, qualidade, variedade e economia você encontra lá. É isso. Show. Tamo junto. Mais um episódio gravado. É isso. Tchau. Pode dar um tchau pro povo lá, Rodrigo.